Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Bom, o meu entrevistado de hoje será Matheus Pereira, analista de mercado da Pátria Agronegócios. E o tema da nossa entrevista será escassez e encarecimento de insumos. Será que isso pode ameaçar a safrinha de milho? Matheus, é muito bom começar a semana com você. Hoje é segunda-feira, você é um cara altamente informado, antenado, e eu tenho certeza que o produtor está ligadinho agora para entender um pouco mais desse cenário. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Morada no Campo. Muito obrigado, meu amigo Divino Ronaldo. Realmente um grande prazer em estar compartilhando mais um tempinho aqui com vocês, nessa comecinho de semana. Espero poder contribuir para quem está nos escutando por agora, né, Divino? Com algumas informações que a gente tem aí fresquinhas, com exclusividade para vocês. Cara, te agradeço muito, eu sei que você está na correria aí, mas vamos falar, o produtor ele parou agora, ele parou, sentou, aumentou o volume do rádio e quer entender o seguinte, vamos começar perguntando a respeito da redução da oferta de defensivos agrícolas e fertilizantes. Semana passada eu já conversei com o pessoal da ANDA a respeito desse assunto, falamos inclusive do congresso que haverá agora nos próximos dias, mas eu quero saber o seguinte, essa redução, ela chega a ameaçar o plantio da safrinha que acontecerá já daqui a alguns meses? Olha, Divino, primeiramente, vamos só construir um contexto, né? A gente tem hoje o plantio de safra-verão mais rápido da história do Brasil. Isso. Os nossos dados, né, atualizados ali na sexta-feira, no finalzinho do dia de sexta-feira, a gente chegou à conclusão que mais de 67% de toda a soja no Brasil, safra-verão, já foi colocada no chão. Isso só para efeito de comparação. Em outros anos, nós estaremos em que patamar? Olha, em 2020 estávamos em 55, em 2019 57 e a média dos últimos 5 anos foi de 48. Uau! Então, os 67 atuais realmente é exorbitante. Uhum. E só para desenhar mais esse cenário, nos últimos 7 dias, o Divino Ronaldo, desde que o nosso último levantamento foi feito, né, na sexta-feira passada, né, então passados 7 dias do nosso mais recente levantamento, a gente teve um avanço de 12% de área semeada no país, que é equivalente a incríveis 5 milhões de hectares semeados em apenas 7 dias. Uhum. A gente nunca teve um avanço tão agressivo de plantio aqui no país, o que está não só proporcionando um estabelecimento mais avançado da safra-verão, mas também uma abertura de janela de plantio da segunda safra brasileira, a tal da safrinha, a safra do inverno. Então a gente vai ter um alongamento da janela total de plantio da segunda safra. Você acha que aquele problema que a gente teve lá atrás, onde o pessoal já não tinha mais prazo, isso não deve acontecer agora? Não, Divino. Muito pelo contrário, a gente deve ter realmente um prazo bem confortáveis de plantio. O grande problema realmente é a cadeia de insumos. Uhum. O que tem limitado esse ano não é a capacidade operacional, mas sim a capacidade de entrega de fertilizantes, a capacidade de entrega de sementes, químicos, que está comprometendo ali a qualidade da lavoura do ano que vem. Ainda a gente não vê que seja comprometido o plantio, o produtor rural vai colocar a semente no chão, mesmo com fertilizante reduzido, com doses de adubação mais baixas, usando um pouco, né, da nutrição já presente no solo, porém, o que dificulta, né, a nossa visão para o mercado em 2022 é que, eventualmente, com os preços hoje de insumos exercidos no Brasil, a gente deve ter uma safra de menor qualidade lá em 2022. Quando você fala em melhor qualidade, pode-se dizer também menor quantidade ou fica só na qualidade mesmo? É menor qualidade, né, e menor quantidade. Uhum. O número, talvez a área total, talvez não, assim, a gente tem a convicção, Divino, que a área total de milho de inverno, a segunda safra, a safrinha, sofra expansão em relação ao que a gente observou no ano passado.
Tá bom? Então a gente enfim, está trabalhando com estimativas de expansão de área plantada, porém com baixa qualidade. Eventualmente a gente terá uma produção, né, menor que esperado, talvez não menor do que esse ano 2021, que realmente tivemos um grande problema de seca esse ano, né, grande problema de atraso de plantio, seca, enfim, foi uma colheita realmente muito danosa a alguns produtores, especialmente aqui no estado de Goiás. Mas, sim, respondendo diretamente, teremos problemas de qualidade e quantidade ao final das contas. Matheus, tem muita gente, muitos produtores abrindo áreas novas, inclusive muita gente que entrou na atividade motivada aí pelos preços muito bons, que não tem tanta experiência assim, abrindo áreas novas que já não tem aquele perfil de solo maravilhoso. Quer dizer, em faltando insumos, isso eu creio que pode acabar prejudicando ainda mais, né? Com toda certeza, Divino. Esse ano, né, atraiu muita atenção de investidores fora da atividade, né? Investidores ali que estão entrando realmente sem a ciência de ser um agricultor, né? Agricultor não é fácil, todo mundo olha de cima, apontar a dedo e dizer que é fácil, é muito fácil. Então, esses novos aventureiros que estão entrando no mercado, acabou, enfim, inflacionando todo o mercado de arrendamento, todo o mercado de compra de terras e venda de terras. Enfim, são esses os primeiros a sentirem os efeitos, né, negativos do que a falta de insumos pode trazer, do que o mercado complicado de venda pode trazer, porque esse pessoal que está se aventurando agora, eles não têm experiência, traquejo de procurar soluções, né, como alguém que já está há 20, 30, 40 anos no campo. Então, realmente, enfim, muitas preocupações pairando aí para 2022. Bom, a questão dessa problemática toda, ela não é só brasileira, né? Existem vários outros países que estão na mesma situação que a gente. Então, por exemplo, a logística mundial, ela está com dificuldades em função da falta de navios, falta de contêineres e falta de pessoal, que é um negócio incrível, né? Você acha que existe como equalizar esses problemas todos ou não? Isso ainda vai se arrastar aí por um longo tempo? Muito bom ponto, viu, Divino? Até porque a gente fala muito do Brasil e acha que só o nosso umbigo está doendo, né? Mas não. Hoje, produtores rurais aqui no continente americano como um todo, né, que a gente chama ali de continente fornecedor. Hoje a gente tem soja e milho, né, como principais commodities. Vamos dizer aí que quase que 90% de toda a soja, né, sai daqui do continente americano, e algo em torno de 65%, 70% de todo o milho mundial sai do nosso continente americano, né, que engloba, em primeiro lugar, na produção de soja, engloba o Brasil, em segundo, Estados Unidos, em terceiro, Argentina, e em quarto lugar, a gente tem o Paraguai. Então, nós aqui, como celeiro da soja mundial, né, todos esses países são dependentes de importações de insumos do outro lado, né, do nosso principal, né, do nosso principal fornecedor asiático, que também é o nosso principal consumidor, né, dessa oleaginosa. Então, realmente, não é um problema que se confina a nós brasileiros, é um problema que está disperso por todo o planeta. Não vamos viver uma problemática em 2022 de insumos? Iremos. Porém, norte-americanos também viverão, argentinos também estão sentindo na pele, principalmente com um governo muito mais conturbado do que a gente vive aqui em solo brasileiro. Paraguaios, na mesma proporção. Então, realmente, o problema de qualidade, quando a gente se diz para 2022, não é confinado aqui nós no Brasil. Realmente vai ser um problema drástico, principalmente aos norte-americanos, viu, Divino? No plantio do milho norte-americano, que é uma cultura altamente dependente da injeção, né, de nitrogenados, que hoje é, talvez, a principal preocupação do mercado de fornecimento, principalmente na fertilização, que são os nitrogenados. Você falava aí, Matheus, no final do bloco passado, a respeito do nosso principal fornecedor de insumos, assim como o nosso principal cliente, que é a China. Já se começou a falar em uma nova onda da Covid lá na China. E isso já despertou lá na Europa, em muitos políticos, a volta do lockdown. Isso pode piorar ainda mais a situação, já que o inverno está começando por lá?
Olha, Divino, essas notícias de lockdown, né, de terceira, quarta, quinta onda de Covid, elas não são de hoje, né? A gente tem sempre uma inclinação de pensar de que, enfim, o chinês está voltando a tentar interferir no mercado. A gente só tem que sempre colocar, né, na nossa consciência que hoje a política europeia ela está muito tomada por viés ideológico. Então, muitas das vezes a gente escuta uma notícia, enfim, vindo de alguns países europeus que estão pensando realmente em voltar a ter lockdown, mas a gente tem que sempre colocar o pé atrás com o tipo o nível da informação, que muitas das vezes é algum barulho, né, para denegrir uma oposição política, para denegrir algum parceiro político. Então, não acreditamos, né, que o Covid possa vir a se tornar o grande problema como foi em 2020. No estourar do Covid, realmente a euforia foi gigante. Não a euforia, mas a necessidade do controle foi algo assim de grandes proporções, né, ao ponto de colocar um país inteiro em lockdown. Hoje a gente já está com, enfim, um nível de vacinação extremamente elevado. A gente, pelo menos, né, tem uma solução aos problemas que naquele momento não tínhamos, né? E essas questões hoje que rodeiam o Covid, nós aqui na Pátria acreditamos que é mais interferência, né, negativa, ou sussurros negativos ao mercado. Porém, não nada que chegue à proporção como foi no estourar de 2020. Então, colocaria essas questões de Covid de lado por enquanto, até que a gente tenha realmente a confirmação de que algo grave esteja surgindo, que na nossa visão não é provável. Bom, eu vou te fazer uma pergunta agora, eu creio que até você já respondeu parte dela, mas eu acho que ainda há algo que se acrescentar. O Brasil importa cerca de 80% dos fertilizantes que nós necessitamos. Como você acha que o produtor irá se virar para manter a produtividade, mesmo com a falta dos fertilizantes e dos insumos? Você já disse aí que aproveitando um pouco da fertilidade que já existe no solo, mas o que mais pode ser feito? Olha, Divino, em primeiro lugar, né, das soluções que tem assim, imediatas, né, da noite para o dia, o produtor vai sim, talvez investir mais em monitoramento de solo, né, para saber o que consegue ali, retirar um pouquinho, enfim, reduzir a adubação, fazer uma cultura menos investida, né? Não só isso, começar a procurar substitutos, né, Divino? A gente tem alguns produtos substitutos aos fertilizantes químicos, né, onde podem ser usados, não são substitutos também que vão trazer soluções imediatas, porém, essa procura, né, por esses produtos alternativos à fertilização química, eles serão algo bem popular aí nesses próximos 18, 24 meses, até com que esse mercado de fertilizantes volte a tomar uma regularidade, que não é, enfim, como a gente já disse aqui, não é um problema do Brasil. O mercado de fertilizantes, principalmente, é um problema de fonte, é um problema de logística. Hoje a gente tem algumas rotas de escoamento marítimo, principalmente para alguns cargueiros via containers, que o valor de frete já subiu mais de 10 vezes do que era ali em 2019, pré-pandemia. Então, realmente, a dificuldade hoje da cadeia de distribuição logística, ela vai forçar, né, alternativas. Porém, não são alternativas que vão solucionar imediatamente. Elas, de fato, é inevitável, né, que essa crise de fertilizantes que apareceu no radar do mercado não vai, enfim, interferir negativamente a qualidade das lavouras em 2022. Mas você acha que essas alternativas que você mesmo colocou aí, as indústrias estão preparadas, né? Já que assim, não se imaginava que a coisa chegaria no nível que chegou. Outra coisa, no Brasil, sempre que vai aprovar um novo produto, é uma dificuldade, apesar que melhorou muito nos últimos anos, mas ainda é muito burocrático. Divino. Não é algo ágil a ser feito, né? Não é, como eu já disse, não é algo da noite para o dia que vai surgir. Acredita ali que o nosso governo, a nossa administração, né, do governo tem trabalhado em cima disso para procurar já algumas soluções, assim como já aconteceu no passado. Eu me lembro bem, Divino, enfim, eu, só trazendo um paralelo bem rapidinho, sou filho de produtor, nasci e fui criado na roça. Então, eu sei, meu pai sempre foi um produtor de soja, família recheada de produtores. Então, não é de hoje que a gente entende sobre esse mercado. E vivemos, né, essas altas de preço de 2005, 2006, algo que
É uma história que se repete, né, Divino? A gente, no passado, já tivemos isso, né? Trazendo um pequeno paralelo, chegou a colocar alguns fertilizantes, em especial cloreto de potássio, KCl, que hoje está valendo mais de R$ 5.000 disponível aqui no Brasil. Naquele momento, custava ali em torno de R$ 1.600, R$ 1.800, que talvez se a gente corrige, né, esses valores lá de 2005, 2006 e traz para os valores atuais, é bem provável que 2005, 2006 esteja mais caro, né, proporcionalmente, do que hoje está esses fertilizantes aí sendo cobrados ao custo de hoje, né? Então, já exorbitantes. E naquele momento, assim, o produtor, enfim, se adapta, né, procura soluções alternativas. Em 2005, 2006, tivemos uma minúscula expansão de área, né, realmente não teve grandes investimentos em qualidade, mas o produtor rural por si só conseguiu passar, né, por um ano turbulento como aquele, e não vai ser diferente agora, em 2021, 2022, vamos ter preço caro? Vamos, o produtor vai evitar fazer grandes investimentos, porém é passageiro, né? O mercado, hoje, ele está exorbitante, daqui 18, 24 meses, os problemas na fonte vão voltar a se tornar regulares, né? A extração desses químicos voltará a se tornar algo regular. Então, é passageiro, assim como no passado já aconteceu, esse ano não vai ser a última vez, não foi a primeira, mas são questões adaptativas, Divino. Você acha que o dólar, de alguma forma, ele acaba beneficiando o produtor nesse momento ou não? Olha, Divino, na atual situação, não. O dólar trouxe muito benefício, né? O dólar ele traz muito benefício para a cultura da soja, para a cultura do milho, culturas exportadoras, né? Quando a gente tem altas repentinas que são logo recuadas, né? A gente teve lá, por exemplo, a gente teve a alta repentina do Sérgio Moro, que chegou lá a bater aquele 5,80 quando o Sérgio Moro anunciou a saída do governo, lá no ano passado. Não enganado, foi em maio do ano passado. E logo o dólar voltou a cair, não dando tempo de reação de elevar os preços de insumos. Porém, deu oportunidade de venda ao produtor rural, que viu a soja saindo em algumas semanas de 130, batendo 150, 160, chegou a bater 188 no porto de Paranaguá. Então, quando o dólar vem nesses movimentos repentinos, é proveitoso, é benéfico. Porém, no atual circunstância, onde o dólar subiu e tem se mantido nas alturas, acaba trazendo, né, toda a cadeia de distribuição, de insumos de importação junto, e é uma cadeia que ela não age com a mesma velocidade que os preços da soja. Ela sobe, se o dólar cai, os preços desses insumos continuarão elevados, até com que comece a importar outra matéria-prima, mais matéria-prima, com um novo dólar atualizado. Então, atualmente, esse dólar nos atuais patamares tem prejudicado o setor, porque realmente impactou negativamente, né, na elevação dos preços de compras e insumos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Matheus, já é cedo ainda para se preocupar com aquilo que pode vir a acontecer na safra 22-23 ou não? Apesar do pessoal estar focado agora no plantio, conforme você diz, o plantio está indo de vento em popa, né? Ou seja, está todo mundo com a cabeça no plantio agora. Já é hora de pensar lá na frente ou ainda não? Olha, Divino, isso é uma importante questão a ser levantada, porque diferente do mercado de venda de commodities, né, que é um mercado mais ágil, mais líquido, né, ele, como eu já disse, o dólar sobe, imediatamente soja sobe no Brasil. Diferente disso, o mercado de insumos ele tem uma certa rigidez, né, ele não se movimenta ao ritmo que os preços de venda do grão se movimentam. Então a gente está vendo essa elevação de insumos que não deve parar por aí ainda, a gente deve ter ainda novas elevações ao longo desses próximos meses, só que serão elevações que dificilmente, né, retornarão aos preços que foram exercidos no começo de 2021, que foi exercido no começo de 2020, mesmo com a queda hipotética do dólar, a gente não vai ter uma regularização desse mercado de insumos ao curto prazo, né, nos próximos 3, 6 meses. Principalmente, Divino, porque essa cadeia
de fertilizantes, eles possuem ciclos muito grandes, né? Não é igual a soja, que 90 dias a gente plantou, colheu. O ciclo de fertilizantes, ele envolve desde a extração, do beneficiamento, do transporte interno, passa, enfim, pelo transporte marítimo, chega, tem mistura, tem distribuição aqui no Brasil. Então, assim, é um mercado muito lento, que realmente é difícil a gente ter reações muito rápidas. Então, para 2022, 2023, Divino, é a nossa maior preocupação hoje, que realmente, talvez o que a gente está vivendo agora em 21, 22, né, com a falta de alguns insumos pontuais, alguns químicos pontuais, a gente pode viver apenas vivendo apenas uma degustação do que o 22, 23 nos reserva, porque não vemos realmente a capacidade desse mercado de insumos se adaptar a preços baixos, né, até um novo plantio 22, 23. Então, para quem está nos escutando, olhos bem abertos à safra 22, 23, principalmente na parte de aquisição de insumos, pessoal. Qual que você acha que tem que ser a maior preocupação? O preço alto do insumo ou a possibilidade de se pagar esse preço alto e não receber? A entrega. Sendo bem direto, Divino, a logística realmente, que é o grande problema. Preço caro hoje é preço caro de um produto que você pode ter garantida a entrega. Agora, pagar caro no ano 2022 e não ter o produto para ser entregue, isso sim se torna caro. Não ter o insumo entregue na propriedade, não ter a capacidade de colocar um fertilizante na linha, fazer uma distribuição, enfim, fazer uma recuperação do solo injetando fertilizante, isso sim se torna caro no futuro. Então, o grande problema hoje é a distribuição, é a entrega. Hoje não, perdão. O problema que a gente se visualiza para 2022, 2023 é a distribuição, a entrega. Matheus, você e a Pátria Agronegócio estão muito ligados ao Ministério da Agricultura, à ministra Tereza Cristina, e tem se falado muito em buscar uma diminuição dessa extrema dependência de insumos que o Brasil tem de outros países. Você acha que, não vou falar no curto prazo, no médio prazo, a gente vai conseguir dar a volta por cima e ser mais autossuficiente? Acredito que sim, viu, Divino? Assim, nós temos um país rico, né, em fontes, né? A gente tem fonte, enfim, de grandes minérios, fontes de alguns nutrientes. Existem alternativas, né? É claro que para a gente procurar essas alternativas eficientes, a gente precisa de mais investimento em pesquisa. Porém, né, esses momentos que o mercado vive, né, esses momentos de euforia, de pressão, né, por falta de, enfim, a gente está sendo prejudicado por problemas que não são do Brasil. Os norte-americanos estão sendo prejudicados por problemas que não são dos norte-americanos. Os produtores rurais de soja no continente americano não estão sendo prejudicados por um problema que não é do continente. Isso acaba forçando, né, a busca por alternativas. A gente vive hoje um grande estresse no mercado da cadeia de insumos, mas esse grande estresse ele pode se tornar algo extremamente benéfico no futuro, pois isso força, né, a procura, através do nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do MAPA, ele força, né, realmente procurar alternativas que sejam viáveis, que eventualmente amanhã não vai melhorar a vida do produtor rural, mas daqui 2, 3 anos, 4 anos, a gente esteja menos dependente, né, desse enorme volume de importação que a gente traz não só da Europa, traz também da Ásia. Então, é algo benéfico a longo prazo. Bom, em havendo uma queda de produtividade, de qualidade de produto, os compradores, eles estarão no mercado, estarão ávidos aí por comprarem esse produto porque precisam, em especial a China, né? Você acha que isso pode levar a uma escalada de preços das commodities no curto, médio prazo, fazendo com que o produtor já comece a se preparar, aquele produtor que já começa a pensar em vender lá na frente, ele já começa a entender um cenário de alta para os próximos meses? Olha, Divino, essa reação não é de curto prazo, até porque a safra de verão brasileira agora, que está sendo semeada, ela está regular, né? A gente não tem, apesar de ter alguns pontos ali que faltou um glifosato, está faltando alguma coisa, a grande maioria do Brasil que está colocando semente no chão agora está colocando uma safra saudável, uma safra bem investida. O grande problema vai vir apenas ali, começando, né, na segunda safra brasileira, na safrinha, que já começa o processo de semeadura agora em janeiro no Mato Grosso,
em fevereiro já tem pessoas já colocando semente no chão aqui no estado de Goiás, mas não é um problema que vai vir da noite para o dia. Assim, realmente o mercado vai precisar ter a confirmação dessa falta de qualidade lá no segundo trimestre de 2022, que é quando o milho brasileiro de segunda safra vai estar em processo de desenvolvimento. Aí sim a gente pode sim esperar preços maiores, especialmente ao milho, que aqui no Brasil é um pouquinho diferente, mas lá em solo norte-americano, a cultura do milho é uma cultura extremamente dependente, né, de injeção de nitrogenados. Como eu já disse, é o principal problema hoje na cadeia de fertilizantes. Se a gente trazer nitrogenados, fosfatados ou potássio, a gente diz que realmente os nitrogenados é a principal preocupação para a cadeia de fertilizantes mundial. Então, não é um problema da noite para o dia. A gente não pode esperar uma reação da noite para o dia, porque ela não virá, ela virá realmente com a confirmação lá no segundo trimestre de 2022. Ou seja, muita calma e canja de galinha nessa hora. Paciência é a melhor aliada por agora. Matheus, brigadão, cara. Você é demais. Você trouxe muita informação importante. Eu tenho certeza que o produtor rural que sentou, aumentou o volume de rádio, ouviu o nosso bate-papo até agora, tenho certeza que ele adquiriu muito mais conhecimento e vai poder analisar melhor o seu trabalho daqui para frente. Muito obrigado, Matheus. As ordens, Divino, um grande prazer falar mais uma vez contigo. Mas ficamos à disposição aqui, meu caro. Um grande abraço para ti, um grande abraço para todos que nos assistem nesse comecinho de semana. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.